Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos escutam. Meu nome é Igor, estou aqui para a gente fazer mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai conversar com um professor que é com certeza um dos professores mais queridos, mais carismáticos, mais falantes, que mais causa risadas no R3 da MED. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Marcos Jacinto, professor da Reumato. Marcos, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece. Fala pessoal, eu sou o Marcos Jacinto, professor de reumatologia do time Medway, e é uma honra inenarrável estar aqui com vocês hoje. Marcos, fala para mim, conta pro pessoal, na verdade, qual é que é a tua formação, como que você chegou na Reumato, onde que você fez faculdade, onde que você fez clínica médica. Belezoca. Seguinte, temos um Baby Marcos tinha 17 anos e tinha um Enem. Eu admito que assim, eu não tinha preparo para passar no vestibular de verdade, isso refletiu assim na minha reprovação contumaz, sucessiva e persistente em várias provas. Mas o Enem valoriza algumas coisas que eu tinha. Não tinha dificuldade de fazer provas compridas e eu tenho facilidade com raciocínio lógico, mesmo que eu não tivesse estudado pra caramba, assim como eu deveria. Então, nesse contexto, a redação também, né, valia bastante. Enem, consegui passar na Federal de Pelotas. Aí, meu amigo, eu foquei no Federal, não no Pelotas. Tá? Então, você é de onde? Ah, é verdade, tem esse detalhe, né? Eu sou nascido em Guaxupé, Minas Gerais, que é uma cidade que tem 20 mil habitantes, mas 60 milhões de pessoas no mundo conhecem alguém de lá, já foram pra lá, impressionante. Mas fui criado no interior de São Paulo. Eu me dei por gente em Campinas, então, para efeitos práticos, eu sou de Campinas. Okay. Meus pais moram lá, belezoca. E pra quem é ruim em geografia, não é perto de Pelotas. Não é perto de Pelotas, exatamente. Saí de Campinas, fui para Pelotas, então, do alto dos meus 17 anos, e com um afã, assim, né, quero minha independência, saia mãe, saia pai do meu pé. Durou cerca de 2 semanas, assim, para eu estar desesperado e começar uma longuíssima jornada de volta para Campinas. Em Pelotas, poxa, choque, né, tudo muito diferente, tenho excelentes memórias, ótimas lembranças, mas a parte que importa mesmo é que lá eu já vou começar a falar também de como eu me preparei para a prova, tá? Porque as coisas se misturam aqui. Sim. Lá eu conheci mais 3 moleques, e eu conto essa história, mano, eu tenho só 4 histórias, eu repito elas sempre, é isso. Mas eu conheci 3 outros rapazes, 2 do estado de São Paulo e um paranaense. E muito legal a faculdade, a Federal de Pelotas, mas eu percebi que o que eu lia nos artigos, o que eu lia nos livros, nem sempre estava assim tão intimamente refletido no meu dia a dia na universidade. Aí eu percebi que se eu quisesse ser o médico que vai aplicar aquela medicina e não essa, eu ia ter que procurar um centro diferente, eu ia ter que mudar bastante ali a minha formação. Isso eu estava no 3º ano, mano. E a gente começou a fazer umas loucurinhas. A gente começou a fazer prova de residência, esses 4, nós nos juntamos e falou, não, a gente vai passar em São Paulo. O paranaense foi junto, tá? O paranaense assim, não, vou para São Paulo também. Então vamos passar em São Paulo. Então, desde o comecinho do 4º ano, a gente fazia prova de residência. Como você pode imaginar, era um morticínio. Assim, a gente comemorava muito quando passava de 50% de acerto nas provas. Lógico, mano, não sabia nada. Só que a gente já tava lá e assim, não... E, inclusive, uma historinha bacana, foi numa aula de infecto, que uma professora que veio de São Paulo, que ela formou, eu não vou lembrar exatamente onde, mas formou numa das grandes de São Paulo, deu uma aula de herbovirose. Eu sei que a gente foi assim, herbovirose. Aí ela começou a falar de febre de Oropoche. E aí a nossa cabeça explodiu. Porque assim, o quê? Como essa mulher está falando tão fluentemente sobre um assunto que eu nunca sonhei que imaginava? Que existia, perdão. Meu irmão, eu juro por Deus que eu lembro assim, naquele dia eu percebi assim, eu nunca suspeitei que eu fosse muito bom, mas ali eu descobri que eu era um lixo, nossa, indescritível. Começamos a fazer prova, começamos a levar pau, até que, no 5º ano, a gente começou a fazer um cursinho preparatório. Começamos a gente no começo era tipo bem pesadinho, vamos lá, tudo. Depois acaba que a gente focou mais nas questões, que é uma coisa natural, né, Igor? Tipo Sim, assim, ninguém certeza. precisou me falar assim, ou pra ninguém, eu acho, vai por questão. Todo mundo sabe disso, é aquele conhecimento de vó, né, basicamente, assim, aquela coisa que tá sedimentada no imaginário popular e é verdadão. Muitas vezes você não tem que saber a matéria, né? Você tem que saber o que eles vão te cobrar da matéria. Exatamente. Com o preparatório, eu sinto que, é uma frase que eu falo também, que a faculdade me alfabetizou para aprender medicina de fato de um nível diferente com o preparatório. Beleza. Começamos a ficar bem psicopata ali de estudos, de fazer questão lá do 5º pro 6º ano, e acaba que logramos êxito, os 4. Certo. Isso é uma coisa bacana também. Os 4 passaram juntos e passaram na primeira
tentativa. É quase, né? Tipo, sempre tem o patinho feio. 3 fomos de uma vez só para USP Ribeirão, Certo. basicamente. E um demorou um pouquinho mais, mas passou na USP São Paulo. Ok. Fomos 2 para clínica, 2 para cirurgia. Nossa senhora. Hoje somos um reumato, um onco, um cirurgião vascular e o brother da USP São Paulo tá finalizando digestiva agora, cirurgia digestiva. Barrigólogo profissional. Certo. Então, mano, esse foi minha cheguei na USP Ribeirão, fiz clínica médica, nunca tive dúvida que era isso que eu queria, clínica médica. Poxa, eu marquei o X certo quando eu fiz medicina, então assim, clínica médica. Certo. E assim que chegou perto da hora de tomar a decisão de especialidade, eu queria alguma coisa que envolvesse clínica médica. Se eu tivesse feito USP São Paulo ou Unicamp, eu muito provavelmente teria feito R3 de clínica médica. Muito provavelmente. Inclusive, eu sou grato por não ter feito isso, porque eu acho que não é valorizado. É isso. Eu acho que é legal. Os caras são quase que invariavelmente, são monstros. São pessoas que eu confio imensamente. Mas não é valorizado, cara. Essa é a minha impressão. Então, eu queria alguma coisa que eu pudesse ser clínico, que eu pudesse praticar. Fiquei muito entre geriatria e reumato. Na geriatria... Você gostava de clínica, sei lá, ambulatório e enfermaria. Ambulatório e enfermaria. Eu sempre achei que o UTI é uma coisa um pouco apartada da clínica médica geral, na média. Tanto que virou uma residência separada. Bem colocado. Na média. Emergência também virou uma emergência separada. Exato. Uma emergência é uma residência separada. Eu quis dizer que temos exceções, temos excelentes clínicos na UTI, mas eu não acho que é a regra, mano. Eu acho que na regra temos um trabalho mais mecânico. É a impressão. Eu acho que não tinha tanto espaço para diagnóstico, tá? E por quê? Porque as pessoas estão explodindo na UTI, então assim, não sobra tanto assim, deixa eu ver aqui a semiologia. Não, mano, temos problemas maiores agora. Então sempre gostei muito de clínica médica, ambulatorial e de enfermaria, para ser mais preciso. E na geriatria eu gostava bastante, eu amo geriatras, mano. Geriatras são pessoas fantásticas, em geral. Mas eu percebi que, assim, é muita preocupação de tirar o tapete da avó, de fazer escala, e eu vi que nem sempre, assim, a clínica médica estava se impondo naquele momento. Posso ter tido uma impressão enviesada. E na reumato eu falei, os caras aqui gostam de fazer diagnóstico, os caras aqui gostam de falar não para interconsulta, mas falar não com classe. Então, assim, não por isso, senhor, e direcionar para o raciocínio diagnóstico. E isso que me levou para reumato. O que me levou para reumato foi um amor, e que vive até hoje, pela clínica médica. Eu achei que valia mais a pena um reumato que manja de clínica bastante do que um geriatra que manja de clínica bastante naquele momento. E aí você fez reumato e clínica médica na USP Ribeirão. Isso acaba acontecendo bastante, né? Onde você faz o acesso direto, é uma tendência você fazer. Exato. Também. Tem várias exceções, mas é tendência. E a preparação para R3, você chegou a fazer algum cursinho também? Eu considero que eu fui acionista de um cursinho, porque eu só contribuí com dinheiro e não fiz nada com relação a isso, tá? Eu fui um sócio com direito a 0% dos lucros. Mas nem questão, você fez? Cara, Você só foi lá com o teu talento, com a cara e com a coragem pra fazer a prova? Não foi só isso. É que eu seria desonesto, faz que eu estudei, assim. Eu estudei as provas... Eu já sabia tudo, né? Eu já era muito bom, Não era. Mas tive sorte, foi isso. Eu estudei Não, isso é importante, tá? Pro meu acesso direto, eu dediquei mesmo. Mesmo. Horas e horas e horas. Por mais que lá no final a gente não estava vendo as aulas mais, estava fazendo mais questões. Sim. E fazia até... natural. Exatamente. Só que aquela tragédia, né, de ficar procurando, assim, era um curso preparatório no qual ele abrangia o Brasil inteiro. Então, eu tinha que rezar pro professor falar, isso aqui é um tema importante. Tinha que rezar. E acontecia, sei lá, uma vez a cada 3 aulas. Vocês não tinham, assim, um direcionamento, né? Que isso, meu irmão? Nada. E assim, a gente fazia questões do Amapá, fazia questões do Amazonas. E aí, quando era do estado de São Paulo, a gente sabia que a gente queria pro estado de São Paulo. Aí a gente, nossa, isso aqui é de São Paulo. Se errar, leva tapa na cara, sabe? Sem zoeira, a gente fazia alguns momentos, não todos os ensinos, senão a gente não teria sobrevivido. Você tem ideia de quantas questões você fez? Só de curiosidade, assim. Não, dá milhar, eu acho. Milhares de questões, porque eram... Cada sentada Então, por semana, nós tínhamos que consumir ali suas 50 questões. Você multiplica isso por várias semanas, de cabeça aqui deu várias questões. Cerca de... eu não sei quantas questões foram. Tá. Eu quero falar que foi milhar porque parece bonito, mas eu não sei se foi milhar. Bota aí, 5 mil, o número que parece eu lembro nitidamente de ter sido 5 mil questões.
A gente parou de fazer no 5.000. Entendi. Tinha Esse mais, era o objetivo. a gente tinha mais pra fazer, a gente parou antes. Pra fazer 5.000 A redondos. questão de número 5.000 foi a última da última prova. Exatamente. Ok. Bom, e aí pro R3 não foi assim, né? Cara, o R3 é aquela coisa, você tá no R1 tentando sobreviver na clínica médica, e no R2 eu tava começando a entender o que estava acontecendo, já chegou a hora de preparar pra prova. Então eu fiz as provas da instituição, eu tentei estudar alguns temas, mas bem aleatórios, mano, sem direcionamento. E qual foi minha sorte? Foi novamente, a prova aí era clínica médica. A clínica médica você consegue. Eu consegui sambar na USP Ribeirão, tem esse espaço. Achei que tive esse espaço, sei que tem esse espaço. De sambar com a lógica, com o jeitinho. Acaba que eu ouvia quase a voz de alguns chefes, de alguns preceptores, que falavam, foi ele que fez essa questão. Algumas orelhadas, como você pode ver, não me falta, algumas orelhadas, assim, muito precisas. Nossa, aquele brother falou aquilo lá. Então, acaba que ajudou bastante. Digamos que eu vivi muito intensamente meu R1 e meu R2, então quando chegou a hora de ir para R3, eu tava com a alma já USP Ribeirão. Entendi. E fala pra mim, depois que você entrou no R3, Tá. Foi, assim, da água pro vinho. Mudou, assim, muito a tua vida? Como que ficou? E depois emendando já, do R3 pra prática de subespecialista. Muda muita coisa também? Eu diria o seguinte, a mudança da faculdade pro R1 é uma mudança qualitativa, tá? Com alguns aspectos quantitativo, digamos assim. Eu ainda sentia que eu era um estudante no meu R1, tá? Porque tinha esse suporte, eu sentia eu sou um estudante. Pro R3 é uma coisa bem diferente, você vai estudar um tópico só, e você vai descobrir que esse tópico só é de dimensão parece tão grande quanto o tópico anterior. Exatamente, o que é impossível, né? A clínica médica necessariamente é maior que a reumato, mas você chega na reumato ou em qualquer outra área da clínica médica, você fala assim, meu Deus, não acaba, sabe? Aonde o sol bate, Simba, sabe? É o seu reino. Eu não vou chegar até lá. Pois bem, então mas quando você sai do R3 para vida, aí a minha analogia finaliza-se com... Não analogia, tá? A alegoria finaliza falando que é uma mudança qualitativa. Agora é outro game. Essa é a minha impressão. Eu me sentia um estudante, até um arrogante estudante lá no R3, no R4, né? Um cheio de si estudante. Não, o mundo era pequeno demais para mim. Antes da gente começar esse podcast, a gente estava conversando e falando pro Marcos que eu acho que alguns especialistas eles têm um shape, assim, um jeitão que é meio da especialidade. E aí ele já começou a construir aqui a personalidade de reumato dele. Claramente pronto para canetar num prontuário aí uma impressão clínica desse tamanho para no final dizer, sem condutas pela reumatologia. Reumato à disposição. Eu escrevi tanto isso que sai sozinho agora, se eu apoiar a mão. É basicamente isso mesmo. Não, tô sendo honesto, tia. Fazer o quê? Eu tenho muitos devaneios pseudopsicológicos e eu acho que o médico, no geral, por definição, necessariamente tem complexo de Deus. Não é normal você achar que você tem o direito de injetar potássio nas pessoas, de você enfiar cano nas gargantas de pessoas. Não é normal você fazer isso se você pensar, eu sou só um cara. Não. Algum nível, muito inconsciente que seja, você precisa achar que você é Deus. Eu tô falando sério. E eu acho que parte do sofrimento que é inerente da profissão talvez derive dessa questão de você, ao mesmo tempo, precisar ter certeza absoluta que você é Deus e ter certeza que você não é. Questões para terapia de todas as especialidades médicas para que não são neurocirurgia. Perfeito. Uma coisa que atrapalha todos os médicos, com exceção do neurocirurgião, exatamente, que nunca teve dúvida de nada. Nunca passou pela cabeça dele. Pois bem, acho que teve uma mudança grande do R2 para R3, lógico, sem dúvida. Do R3 para R4 é só intensidade, mas meus amiguinhos, quando eu vim para a vida, é um choque que eu estou tentando me recuperar já. Eu estou indo para flagrantes, inclusive, 8, 9 anos de formado, de médico. Façam as contas. Exatamente. E eu estou indo para 4, 5 anos de reumatologista. E é um choque que eu ainda estou tentando me recuperar, como já dito. É totalmente diferente. É completamente diferente. Tem milhões de vantagens e milhões de desvantagens. Bom, é a sensação de estar
você pode ir para qualquer lugar, não tem nada te segurando mais, no meu caso, tá? Porque eu acabei de sair da minha instituição e falei, vou para Campinas, tem poucos médicos lá. Não, tô brincando. Eu queria voltei para Campinas porque eu queria fechar o ciclo, tia. Como eu falei, 2 semanas após sair de casa com a fã da juventude de quero minha independência, eu iniciei minha jornada de 10 anos de volta para Campinas porque eu quero mamãe, quero papai, e eu quero parentes. Eu quero fazer o quê? Gosto, me sinto melhor, acho legal. Foi isso mesmo. Mas voltei para Campinas por isso, achando assim, meu irmão, fiz USP Ribeirão. O mundo é pequeno demais para mim. Reumatologia de Campinas, se prepare. E chegando aqui, a realidade se impõe. Bom, respondendo a sua pergunta, foi uma baita diferença dessa etapa para outra. Não tão grande a diferença, na minha opinião, da faculdade para as residências. Entendi. E aí, já emendando, como que é o mercado para reumato? Você, hoje, a tua vida como subespecialista formado numa grande instituição, ela é como? Você faz só ambulatório? Você faz mais particular, mais público? Você faz enfermaria? Você ainda trabalha como clínico? Você ainda dá plantão? Você trabalha no fim de semana? Você trabalha à noite? Como é que é? Excelentes perguntas. Bom, o mercado primeiro. Não tenho do que reclamar, reumato nenhum tem do que reclamar. É uma questão matemática pura e simples. A estatística que eu estou utilizando é de 2016. Não sei se ela ainda vale, mas é a que eu tenho, então ela vale para mim. Que das especialidades clínicas maiores, falo maiores porque assim, tem algumas que são, não desmerecendo, mas tem um número muito pequeno de profissionais. Então, fisiatria, hoje em dia tem pouco profissional. Mas das maiores, das que a gente pensa assim, quando a gente pensa em especialidade clínica, geri é o que menos tinha, e logo após era reumato. Então, mano, se eu sou a especialidade que está em segundo lugar ali dos últimos de número absoluto, eu tô ótimo. Então, eu lembro de ter visto em algum momento recente, assim, uma estatística que no Brasil tinha, sei lá, 1.200 geriatras. 230 milhões de pessoas, mano, e 1.200 geriatras. Eu conheço 900, eu não tô entendendo, mas tudo bem. Mas é por aí mesmo. Então, geri realmente talvez seja lá embaixo, mas logo após é reumato. Então, campo tem. E a ladainha vocês conhecem, a população, a mudança etária do Brasil, sim, vai ter mais OA, vai ter mais fibra, a galera vai precisar mais de reumato. Reumatos começam a cada vez mais a galera lembrar que a gente existe. Eu não vivi isso, mas os meus professores, a galera não sabia o que eles faziam. Minha mãe até hoje acha que eu sou hematologista, e eu já parei de insistir. Tô brincando, mamãe. Pois bem, perfeito. O que eu faço? Como eu faço? Primeiro, eu não sou um reumato típico no sentido das minhas ocupações. Um reumato típico, sugiro eu, inclusive, dicas de investimento, vai correr atrás do consultório dele. Vai atender plano de saúde, não necessariamente ele vai se credenciar, ele pode chegar em clínicas e falar assim, você tem credenciamento? Tenho. Deixa eu atender aí, e elas cobram uma porcentagem, mas vai fazer isso até ganhar um nomezinho, até as pessoas inevitavelmente vão marcar consulta particular. Acontece, porque a espera é longa, tem coisas que urgentemente tem que resolver, tem processo administrativo para renovar, então vai marcar particular. Esse é o caminho tradicional de um reumato. O que eu faço? Eu não faço isso. Eu sempre fui fascinado por ensino, então esse é um probleminha que eu tenho, a gente brincou antes também. É uma aptidão para pobreza que eu tenho, assim, que é uma... professor não é muito bem remunerado em lugar nenhum, exceto na Medway. Mas... Exatamente. Corte pro Ed, vamos lá? Exatamente. Corte pro Ed, exatamente. Pois bem, eu dou aula na Medway. Atualmente eu sou preceptor da PUCamp. Estou como preceptor da PUCamp, tá? Porque coisas podem mudar, mas estou como preceptor da PUCamp. Adoro ser preceptor da Reumato. Adoro. Dou aula de reumatologia numa faculdade de Campinas também. Agora é faculdade mesmo. Eu trabalho no Doc com artigo científico, com resumo de artigo científico. Eu trabalho no Papo de Clínica também com a proposta, não chega a ser ensino, mas é aquela coisa que flerta com ensino. Divulgar o conhecimento médico de maneira acessível. Democratizada. Isso. Perfeito. A palavra é ótima, democratizar o conhecimento médico. Perfeito. Então, bastante coisa de ensino. Como clínico, faço coisa? Faço também. E eu gosto. Como eu falei, eu fiz reumato, a motivação primordial foi gostar de clínica. Faço um PAzinho, um plantãozinho de PA de 6 horas, porque mais que 6 horas eu canso. Mas, tô brincando, que eu tenho que ir pra outro lugar. Mas... Essa é a qualidade de vida do subespecialista. Ele pode dizer que tá cansado. Exatamente. E sair do plantão. Exatamente. Então, plantãozinho de 6 horas de PA, eu me divirto, podem me julgar.
vejo casinhos diferentes, faço hipóteses, encaminho coisas, cativo senhorinhas, adoro. E faço um plantão também de enfermaria. Então são meus 2 ocupações de clínico por semana. Isso é uma coisa muito curiosa. O Túlio, quando veio aqui, ele falou que ele adorava fazer um plantão de pronto atendimento que ele faz até hoje, só que o dele foi mais específico porque é um PA de pneumo. Ah, então é tipo assim, um pronto-socorro que só pode chegar coisa da tua especialidade. É o sonho do especialista. Eu gosto de variedade. O teu é mais masoquista ainda, mas assim... Eu gosto de variedade. Se tiver uma suturinha que eu posso fazer só ponto simples, eu gosto de fazer. Eu só sei fazer o ponto simples. Eu gosto de fazer, eu acho legal. Mas, beleza. Agora, reumato mesmo. Tenho um consultório particular, muito menos movimentado do que deveria ser, porém não posso reclamar. Faço visita domiciliar. Eu me sinto médico, sei lá, do século XVIII. De maletinha. Vou de maletinha, mano. Adoro. Faço visita domiciliar. Eu adoro por quê? Porque a minha sala é alugada. Então, se eu faço visita domiciliar, os pacientes se sentem contemplados e eu não preciso pagar a sala. Então, eu acho fantástico, tá? Então, faço muita visita domiciliar. Faço alguns consultórios também. E faço teleconsulta. Perde-se um pouco do exame físico. Reumato funciona bem com teleconsulta? Meu irmão, eu acho que funciona fantasticamente bem. Me parece o tipo de especialidade que funcionaria bem. Funciona bem, tem um viés importante, que é a reumatologia, tá na vibe, vai ficar na vibe de treat to target. Então a gente deve aplicar score, uma coisa que está muito prejudicada. Mas usando a sensibilidade, a gente consigo fazer um bom trabalho com telemedicina. Acho que reumato tem bastante espaço para isso sim, com esse disclaimer aí, com esse viés. Mas o grosso da reumato que eu faço é um plano de saúde específico ali que tem em Campinas, no qual eu atuo com a parte da reumato que eu mais gosto, que é a parte de reumato ruim. Então, paciente grave. Os pacientes que usam biológico, os pacientes que têm colagenose, os pacientes que têm vasculite, os pacientes que têm coisas que as outras pessoas não sabem, eu também não sei, mas a gente fala reumato anuais, fica comigo. Juro. Então, tem um grande ambulatóriozão do Marcos, de esquisitices genéricas associadas a biológicos, a pacientes muito graves, a pacientes, alguns que são muito cronicamente graves, e eu carrego divido a responsabilidade para decisões difíceis toda semana. Essa é a parte que eu mais gosto. E já que eu gosto muito de coisa ruim, esquisitiça, em Campinas acaba que eu tenho o privilégio de ser muito chamado para interconsulta em hospitais. Vários. Eu sei que interconsulta... Curioso. Reumato interhospitalar? Não, você é chamado como médico... Como se fosse um médico externo? Muitos vídeos para hospitais aleatórios. Então, assim, tem os hospitais que eu mais faço. Aí vira e mexe, assim, alguém conhece um reumato? Tem o Marcos, ele vai em hospitais às vezes. E aí acaba que não passa um mês... Um dia assim, você tá de plantão numa UTI aleatória em Campinas e aparece um reumato lá para dar pitaco num paciente de leito 8. Esse mês eu fui na UTI. Que loucura, faz muito tempo que eu não vejo um reumato numa UTI. É que raramente, é raro, mas assim, Campinas é grande, tem bastante volume, e acaba que é uma coisa que eu adoro. Como eu falei, eu gosto da parte da reumato mais grave. Sim. Também tenho carinho pelas minhas fibras, nada contra, sabe? Tem amor para todos. Mas o que eu me divirto mais é brincar de house, é diagnóstico, tá em atividade ou tá infectado, ou os dois, como frequentemente é. Pulsa de antibiótico mesmo. Cara, é que assim, eu não posso rir porque eu faço isso com tanta frequência. Sem zoeira. Libero o Ritux, mas com clavulin. Muito bom. Bem, vamos passar agora para uma parte assim, que conversa com isso que você falou, mas que é uma parte que assim, acho que muita gente leva em consideração na hora de escolher a especialidade. Remuneração. Obviamente aqui, não vou te perguntar quanto que você ganha por mês, mas você percebe depois de fazer a sub que houve um pulo na remuneração? Você acha que não melhorou muita coisa? Você acha que ganha mais em qualidade, mas não em qualidade de vida? E não em quantidade de quanto que você ganha? Você acha que você atinge o teto da especialidade rápido? Ou é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo? Como é que é? Pergunta muito boa também. É inegável a melhora de qualidade de vida, principalmente. Então, assim, isso é aquela coisa assim, que é ostensiva, qualidade de vida. Igual eu falei, plantão de 6 horas, porque 12 me cansa. À noite, é muito escuro, eu tenho medo. Então, assim, eu não tô brincando. Male trabalho de noite, não trabalho de noite. Exceto quando... Isso é legal e ruim, né? Exceto quando você fala assim, quero fazer uma compra maior. Pega plantão, meu irmão. É um privilégio de médico esse, né? Com certeza. Preciso resolver X. Beleza, faça plantões. Não, tô reformando minha casa agora. Exato. E assim, tô trabalhando muito.
Eu já vi pessoa criticar, falar, porque o plantão não deve ser moeda de troca. Eu acho que às vezes pode ser moeda de troca, sim, para objetivos, para a busca apaixonada de objetivos de curto prazo, tá? Acho que para isso o plantão se presta muito bem. Então, qualidade de vida é inegável e remuneração também. Não tem o que falar. Para eu ganhar o que eu ganho hoje fazendo plantão, seria uma vida ruim. Seria uma vida bem com muitas horas trabalhadas, com pouco tempo livre. E eu amo o meu tempo livre. Você acha que você já atingiu o teto? Excelente. Então, seguinte. Eu acho que agora eu tô chutando, tá? Eu suspeito que toda especialidade clínica tem um teto. Eu suspeito que todas você atinge o teto rápido. E eu suspeito que todas tenham como você furar o teto, lógico, com dificuldade. Sim, tem sempre os outliners, né? Exatamente. Então, eu acredito que no cotidiano de um reumatologista, eu atingi o teto, dada essa particularidade que eu dou muita aula e acaba que isso prejudica um pouco a remuneração. Mas, na reumato, como que fura teto? Fura teto com particular, principalmente, tá? Não é só, você vai ver depois os reumatos investidores aí, você pode abrir um centro de infusão. Não, eu tô falando de ser médico ainda, tá? Não, nada contra, mas sendo reumato mesmo. Nada contra, mas assim, o que você faz, eu... Exatamente, você... Abomino. Exatamente. É um crime. Tô brincando. É particular, consulta particular. Sim. Isso é o que vai fazer a diferença pro reumato. E aí você tem aquele nirvana hipotético que eu observo em alguns reumatos, que os professorzão, os caras muito bem sucedidos, e o chato é que a gente sempre se compara com esses, né? Eu sempre me comparo com o top do top do top para garantir minha insatisfação perene. Mas é natural, eu acho. Particular é assim que você vai conseguir sair disso. E aí minha sugestão pros reumato babies, para quem estiver pensando nisso, já saia da graduação com essa da residência com esse pensamento, assim, vou construir minha carreirinha de particular. Então vai... Às vezes você já começa até um consultório antes de terminar, assim, não um consultório de reumato, mas um consultório assim mais voltado, que a galera já encaminha uma R, eu acho que encaminha sim. uma fibro. Eu acho que é exatamente esse o caminho, e seja disposto a enfrentar os convênios no início, não esteja disposto a enfrentar isso por muito tempo, porque não é compatível com a carga de estudo, atualmente não é compatível, e inevitavelmente surgirão casos particulares e cada vez mais você fica conhecidinho. Essa aqui tá sendo uma conversa sobre faça as coisas que eu tô dizendo pra você fazer e não as coisas que eu faço. Porque... Todas as minhas conversas são assim. Não. Tá sendo incrível. Tudo tipo assim, não, vocês vão fazer isso aqui. Não é o que eu fiz. Eu sou feliz, mas não é o que eu fiz. Exatamente. Não, feliz eu sou. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito das coisas que eu faço, eu me divirto no meu PA, eu me divirto na minha enfermaria, eu me divirto bastante com meus reumato grave, eu amo de paixão, por favor, chamem mais quando eu vou pro hospital. Que é uma coisa assim de chegar de cavalo branco, né? Chega lá assim, aquela expectativa, reumato à disposição. Não, tô brincando. Geralmente, quando me chama, a galera já filtrou bem, aí é tragédia, geralmente é reumático mesmo. É isso, Igor. Bem, cheguei no teto e estou tentando furar, estou indo médio. Médio? Estou indo médio. Mas tem uma perspectiva... Tem, claro que tem. Otimista. Claro que tem. Só de você existir, as pessoas vão conhecendo mais você. Mesmo num grande centro, se você optar por isso, as pessoas vão conhecendo mais você. Quanto mais você vai, é aquela coisa de bola de neve. Quanto mais você faz, mais você vai ser chamado para fazer, provavelmente. Muito bom. E aí você tava falando sobre se divertir. Sim. E aí eu queria fazer uma pergunta para ti. Diga. Sobre diversão. Desses pacientes de reumato bomba, que são estranhos, diferentes, ninguém sabe o que fazer, na residência ou na prática, teve algum caso assim que, poxa, nossa, te marcou muito? Ou, por exemplo, porque eu faço essa pergunta assim e, pô, é o primeiro caso que veio na minha cabeça. Sim. Tem algum pra você contar pra gente? Tem sim. Eu costumo ser muito honesto com meus erros. E muito vocal, até um pouco masoquista. Então, o que me vem à memória primeiramente aqui. Seguinte, marcos das alturas do seu R3. Provavelmente não sabia nada. Tem um fluxo adequado de interconsulta na USP Ribeirão. Chegou um brother informalmente, vou pedir interconsulta para reumato. Falei, não precisa? Eu sou a reumato. A reumato sou eu. Falei, fala com o pai aqui que a gente vai direcionar isso aí. Então, um caso de uma mocinha que abriu sintomas, artralgia,
Aí eu falei, deixa eu ver esses raio-x aqui, que eu sei ver muito raio-x. Aí vi o raio-x e falei, não, veja bem, tem uma retificação de coluna lombar, essa moça tem um padrão aqui que me remete a espondiloartrites, portanto vou aqui com meus poderes arrumar uma vaga para ela no ambulatório de espôndilo e vou até já deixar essa primeira conduta tomada já, tá aqui. Uma mulher. Uma moça jovem, fala, toma aqui seu anti-inflamatório fixo. Pois bem, tá? Reumato faz isso, tá? Reumato faz AINE fixo. Pois bem, chegou no ambulatório. Sei que você ia falar que ela chegou no pronto-socorro com uma creche de 5. Não, gente, ó, tem que ter cuidado com a AINE, mas a gente faz com carinho, a gente pensa sobre essas coisas. A gente... Ou então que deu entrada pela cirurgia. Sangue. Exatamente. Já fiz muita dessas também. A moça chegou no ambulatório de espôndilo com o meu chefe, falei, chefe, veja bem, eu falei pra vir pra cá, por isso XYZ. Chefe entrou, chefe avaliou, falou, concordo com XYZ. Essa mocinha então ficou no ambulatório de espôndilo, hipótese espôndilo. O que a gente deu para ela depois de uma falha primária ali, de uma falha secundária anti-inflamatória? Anti-TNF. Vá bene, por enquanto nada fora do normal. Esse é o tratamento para metade das doenças da reumática também. Perfeito. O que a mocinha fez? Ela fez lúpus. Basicamente isso. Ela era uma espôndilo, tinha tudo para ser espôndilo. Meu chefe do ambulatório de espôndilos falou, isso é uma espôndilo. A gente encostou, a agulha do anti-TNF ameaçou encostar, bum, lúpus. Explodiu um lúpus. Tudo bem. Acontece, casos difíceis, né? Isso aqui é até pra galera um PSA, né? Um anúncio de utilidade pública, que anti-TNF são excelente causa de lúpus farmacoinduzido. Excelente. Sim, inclusive com características particulares, assim, de fazer anti-DNA positivo, uma coisa, faz um lupinho bem feito. Essa moça não fez um lúpus farmacoinduzido, ela abriu um lúpus uma vez pós-anti-TNF. Tá bom, ficou com a gente no lúpus, até com direito a SAF. Cara, no ambulatório de espôndilo, a gente não pede FAN, a gente não pede marcador geralmente, porque é sério, a gente tá ali e a gente sabe quais doenças, perceba que a gente sabe perfeitamente, né, tanto que não. Beleza, abriu o lúpus. Esse SAF dessa moça trombosou cervicocentral. Ruim, né? Anticoagula. Não costuma ser bom. Anticoagula com Marivan. O que aconteceu depois? Não. Trombosou de novo. O que a gente faz? Isso é conduta que tem guideline, mas varia bastante de casa para casa, de escola para escola. A gente sobe o alvo do NR, dá aspirina. Associa. Sim. Tá bom. Essa moça me mandou mensagem. Por quê? Porque eu sou o doido que dá celular para os pacientes. Eu não sei não fazer isso, tá? É paciente grave e paciente que eu sinto que precisa de ajuda com orientações com certa frequência. Essa moça era grave, tá com meu celular. Ela falou assim, tô com uma infecção aqui, uma piodermite. Faz sentido, você é imunossuprimida, né? Por causa a gente tá imunossuprimida. Ela falou, vou tomar um antibiótico, tem problema? Eu falei, não tem problema. Aí que eu errei. Por quê? Não, é sério a história. Ela intoxicou com cumarínico, ela sangrou e fez uma síndrome compartimental retroorbitária. Ela sangrou para dentro da cavidade ali do zóio. Ela mesma. Ela fez um compartimento, ela perdeu a visão desse olho. Em retrospecto, não é pra gente orientar coisa pro WhatsApp, mano. Era pra ter falado, vá ser avaliado, era pra falar o que todo mundo sabe que tem que falar, mas que eu suspeito que não seja só eu que às vezes tomo essa decisão. Pois bem, fez isso, me sinto muito mal, e sou muito aberto disso com ela, com a família. Falei, foi uma decisão minha, deu problema aí. Pois bem, essa moça pulando essa parte, isso marcou muito então, tá? Certo. Porque eu pego pra mim essa culpa. Já falaram que não foi não, eu acho que foi. Eu acho que uma parte importante de escolher a sua especialidade e conviver bem com ela é entender o peso do que a gente faz na vida das pessoas. Concordo. Tipo, às vezes a gente fica muito bitolado em repetições de rotina, né? Todo dia eu tô de plantão no pronto-socorro, todo dia eu tô de plantão no UTI, ou... Enfim, às vezes eu tô tratando no ambulatório de pacientes que são potencialmente graves, mas que na rotina eles não estão graves, que a gente esquece que pequenas decisões... Muitas vezes a gente clinica com a medula, né? Não corticaliza, porque é tão reflexo você pode fazer sozinho. Então, é importante vir e mexe dar uma corticalizada, não ficar só na medula clinicando. Sim. Pois bem, só para concluir essa história, a parte marcante é essa. Eu peguei essa mocinha desde o começo do caso, eu botei ela no ambulatório, errado, a gente indicou a droga que deflagrou o lúpus,
a gente anticoagulou, ela eventualmente teve essa intoxicação com marinca, com essa manifestação, é perverso, mas é interessante, né, fazer um compartimento, cara, fazer um compartimento retroorbitário. Podia sangrar tanto lugar, né? Tanto lugar pra sangrar, perfeitamente isso. Não, e tanto lugar pior pra sangrar, mas não, foi aquela coisa que é média, ela é tipo muito grave, mas não foi nervoso central. Não sei. Essa mocinha, então, foi considerada depois, só concluindo, inapropriado, Marevan pra ela, e é uma moça que no primeiro momento a gente indicou heparina para casa, para a vida. Para sempre. Todo dia ela dropa 2 doses de enox, uma de manhã exatamente e uma isso, e com uma peculiaridade ainda, que a gente optou pela, não vou lembrar agora, talvez por questão técnica, mas também por uma questão meio esotérica, de acreditar que a heparina não fracionada, ela tem propriedades imunomodulatórias, tá? Ninguém falou isso assim, tipo, como, é por isso que eu vou fazer isso, mas foi citado como ali, já que vamos fazer, isso é um plus. Grandes mandracarias da medicina, tá? Anti-inflamatório, ação anti-inflamatória de heparina. Exatamente, mas tem ação anti-complemento, mas é aquelas coisas in vitro que a gente não... Tá. Pois bem, esse foi um caso mais marcante que eu penso, sei lá, não deve passar um mês que eu não penso nessa moça. O irmão dela era farmacêutico do lado do meu apartamento, então toda vez que eu ia comprar, sei lá, dipirona, eu tinha que conversar. É isso. Entendi. Você tem algum caso que seja on the bright side? Tipo assim... Eu só trabalho com tragédia. Caso muito interessante da Reumato que... Ou não? Caso muito legal, muito... Sempre tem, né, cara? Mas agora sim, tipo, é que eu fiquei triste agora, tá? Eu revivi tudo, assim. Não, sério, eu tô abalado. Tô brincando. Mas eu não... Sempre tem coisa divertida, sempre tem coisa rara. É o cotidiano, inclusive, são coisas raras. Tem sim. Só que é grave também, só coisa ruim, tá? Pode ser mais recente esse? Claro. Meu irmão, tem uma coisa que chama romboencefalite. Eu aprendi isso faz pouquíssimo tempo. Romboencefalite é um padrão de inflamação que vai acometer ali tronco cerebral e cerebelo. Vá bene. Então, um padrão de encefalite, quem fala isso é a ressonância. Ou o Lucas Fernandes falaria isso só no reiki, né? Só de sentir ali. Tocou assim, olhou, o olho moveu pro lado estranho. Cara, aquele menino é muito bom, tá? Paga um pau. Dito isso. Então, tava lá, moça, romboencefalite. Primeira coisa que causa no mundo, assim, listéria. Tá bom, o infecto tratou como listéria. Aí, não deu certo. Aí tratou de novo como listéria. Ela melhora um pouquinho, ela voltava a piorar. Coincidentemente, sempre tinha corticoide nesses tratamentos que ela fez para listéria. Perfeito. Veio tudo negativo no líquor, não era listéria. Mesmo assim, optaram por tratar como listéria, que não positivou PCR, because tem que ser. Tudo bem. Eventualmente, essa moça abriu lesões orais e genitais. E aí, BC. Uhum. Tá bom. Aí, quando me chamaram no hospital. Não é possível que não tenha furado ela em algum momento, não deu... Uma patergia? Uma patergia. Cara, a patergia é uma coisa bacana para algumas populações geneticamente homogêneas. Ok. Então, assim, japoneses fazem umas patergia maneira e galera da Rota da Seda faz patergia maneira. Sim. Brasileiro, meu irmão, a gente faz muita coisa, mas a gente não faz homogeneidade genética, né? Portanto... Então, nós não fazemos patergia. A gente não faz muitas patergias, tá? Okay. Quando faz, você tem que falar, é patergia, mas não faz muito, não. O ponto é, BC. Aí você, beleza. Você pega lá a lista, assim, ó, de causas de romboencefalite. Listéria, depois BC. Aí, na angiotomo de vasos cervicais, porque entrou, digamos assim, entrou na propedêutica básica ali dela. Não. Porque, assim, você chega num ponto do paciente que você não sabe o que ele tem, e aí você começa a listar os exames que o hospital dispõe, e aí você vai fazer. Não, e é ordem alfabética, realmente. E aí, angiotomo tá lá no começo. Problema na cabeça, faz o angiotomo da cabeça, pronto. Bem colocado. Apareceu uma cavitação no pulmão. E aí, você pega a lista de doenças que causam romboencefalite. E aí, por que ela fez a toma de pulmão? Porque para fazer angiotomo, ele tinha que marcar lá onde que ia estar passando o contraste. E aí foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Matei o caso. A questão é uma tuberculose. E aí, calma. Então, temos coexistindo na mesma paciente, eu não contei direito, mas eu prometo que é isso que está acontecendo, tá? Coexistindo na mesma paciente, tuberculose e BC, duas doenças raras, uma doença rara e uma doença endêmica, porém ainda incomum, manifestando-se como romboencefalite concomitantemente, com tratamentos antagônicos, porque se eu trato a tuberculose e ignoro o BC, temos um probleminha. Se eu trato o BC, a tuberculose pega fogo. Depois de discutir esse caso, e é que eu não estou zoando, tá? Foi a primeira vez que eu tive uma reunião de reumato de Campinas. Inclusive, Deus abençoe. Um reumato team. Tem, que une tipo Unicamp
PUC e qualquer reumato de Campinas que queira participar. E primeira vez que eu fui, eu sempre falei, não vou dizer agora. Aí eu fui fazer, me ajudem, por favor. E aí a galera falou, mas Prudente já tá com tuberculose. E a gente ignorar o BC. Aí lógico, né? Você sempre acha o artigo, o relato de caso da Sul da Índia, e aí eu achei lá, tuberculose poderia causar todos os sintomas aqui do BC. Pois bem, tentamos. O que a moça fez? Com RIP, piorou a lesão, piorou o sintoma, portanto, o BC existe. Moral da história, estamos agora imunossuprimindo e dando RIP. Não vou expor o colega, mas o colega me autorizou a usar anti-TNF numa tuberculose ativa na fase que o RIP tem 4 letras, tá? Eu não estou... Meu Deus. Não, mas eu não fui. eu adoro fazer... eu falo que fazer o certo é fácil, difícil é fazer a coisa errada na hora certa. Então eu adoro fazer isso. Mas essa eu não embarquei. Essa eu falei, eu agradeço a solicitude dos senhores de autorizar a usar anti-TNF, mas vamos de azatioprina. Inclusive, Lucas Fernandes apareceu novamente o Neuro R3 da Medway, tá, galera? Ele também discutiu com o ambulatório de NeuroBC que ele tem ali, que diz assim... NeuroBC. Cara, um ambulatório de NeuroBC. Como eu gosto das especialidades. E também concordaram. Então, estou imunossuprimindo com asa, corticoide e vou vê-la na próxima semana. Muito bom. Eu tinha um amigo na residência, tem um amigo, né, que a gente conheceu na residência, ele sempre falava que pro residente tem que ter duas máximas na cabeça, obviamente completamente erradas. Perfeito. Insegurança se combate com ousadia, então sejam residentes ousados, e o outro era confio no seu potencial, reaja a um assalto. Então... A gente não pode dar palco pra maluco, dar anti-TNF pra uma TB ativa. Eu vou falar pra vocês assim, será que eu quero pra sair na Globo? Eu não sei se eu quero sair na Globo. Não, assim não. Bom, tomara que esteja dando certo, eu vou vê-la na próxima semana. Segunda temporada do podcast, vocês vão saber o desfecho desse caso. Dava pra fazer um podcast só sobre isso. Esse é o caso feliz que eu tenho pra contar. Eu achei interessantíssimo, são 2 causas... Mas isso estimula a pessoa a fazer reumato, pelo amor de Deus. Claro, mano, uma manifestação incomum de encefalite com 2 causas concomitantes. Então, assim, e antagônicas do tratamento. Muito bom. Eu acho fantástico. Muito bom. Eu me divirto. Bem, vamos terminar. Você quer deixar uma mensagem aí pros nossos ouvintes? Que não seja... Não dê anti-TNF pra uma TB ativa. Essa é a mensagem que tem que ficar. Não dê anti-TNF pra tuberculose nenhuma, diga de passagem. Por favor. Mas eu diria o seguinte pra vocês. Primeiro, não precisa passar pelos perrengues que eu passei. Então, vai se preparar pra prova de residência. Desde o acesso direto, faça o ensino focado. Tá? Não vá fazer igual questão do Amapá. Faça o ensino focado. E quando a gente fala pra R3, não é só direcionado. Aí tem que ser ultra direcionado. Sem exagero nenhum. Muito bom. Essa é uma das dicas. A outra dica é, a vida é muito curta para não fazer a especialidade que você quer. Tá? Então, se a nota de corte for alta, eu ia falar palavrão. Dane-se. Estude e passe. Não passou, estude de novo. A vida é muito curta para não fazer o que você acha divertido. E eu tenho o privilégio de fazer uma coisa que eu acho extremamente divertida. Muito bom. Meu querido, foi um prazer inenarrável ter essa conversa contigo. E agradeço 100% aqui muito a quem está nos ouvindo até o fim desse episódio. Beijo no coração e até a próxima.